pessoa muito especial, que é a minha sócia numa clínica que a gente abriu agora, que a gente era nosso sonho, e a gente juntou o meu sonho com o dela pra gente abrir esse espaço, que é muito legal. Se vocês querem conhecer, depois a gente vai deixar um linkzinho aqui pra vocês marcarem uma consulta, tomarem um cafezinho lá com a gente, conhecerem a clínica. É um espaço bem legal para as crianças, bem interativo, a gente tem muita diversão para eles lá. E é a minha sócia querida, e hoje eu trouxe aqui para vocês a doutora Fabiana, que ela é alergista e imunologista. Ela vai se apresentar, falar um pouquinho dela para vocês, e aí a gente vai bater um papo bem legal aqui para tirar as principais dúvidas das mães no consultório. Oi, Fabi, tudo bom? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Como você disse, é o nosso sonho que se realizou, né, de fazer a nossa clínica. Tá muito gostoso, um espaço muito legal, muito bom. Venham conhecer com a gente. E eu vou me apresentar um pouco. Me chamo Fabiana Botelho, sou alergista, imunologista e também sou pediatra. Fiz a pediatria na Faculdade de Medicina do ABC e também depois fiz alergia e imunologia na Faculdade de Medicina do ABC. Isso aí, gente. E hoje ela tá aqui para falar com a gente a respeito das principais dúvidas no consultório, né? Que a mãe chega lá perguntando, querendo saber disso, daquilo. Então a gente vai conversar a respeito disso, tá bom? Um tema muito importante, Fabi, que as mães chegam no consultório perguntando é a respeito das infecções de repetição, né? A criança vai lá, começa a frequentar a escolinha e aí começa o terror das mães, né? E aí as mães, elas querem saber, assim, quando que elas devem se preocupar com as infecções de repetição, né? A partir de quantas infecções já sai da normalidade, né? E quais os sinais que elas detectam nas crianças que elas precisam saber, não, agora eu preciso procurar um imunologista. Isso acho que assim, é a top 1, né, assim, das questões do consultório, principalmente depois, acho que da época do Covid que a gente tivemos muito quadro de infecções e de muita repetição, as crianças ficaram bem afastadas da escola e de repente voltou, e aí voltou com tudo. E essa é uma questão bem importante para a gente falar. O que é o normal, na verdade, durante esse quadro de infecções de repetição de uma criança ter? Uma criança pode ter durante o ano, nesse processo principalmente de infecções virais, até 10. Depois que ela começa a escolinha, até 10 infecções. Então, se a gente for parar para pensar no mês, no ano, ela vai estar praticamente uma vez por mês, sim, com algum quadro de infecção. E essa infecção pode, sim, ter febre, coriza, tosse. E lembrar que, depois de um processo viral, a tosse a gente pode ter por até 14 dias. Então, sim, a gente pode emendar uma na outra. E aí, sim, aquela criança pode ficar 3 meses com um quadro que você fala, nossa, essa coriza e essa tosse não melhoram. E sim, é um quadro de infecção dentro ainda da normalidade. Quando que não é para estar normal? Quando que é um sinal de alerta? Quando essas infecções começam a ter que ter uso de antibiótico frequente. Então, essas infecções começam a passar a ter otites de repetição, começam a ter amidalites de repetição, começam a evoluir para pneumonias, tendo internações. Aí sim a gente tem que procurar um imunologista. Aí sim a gente tem que passar para uma investigação. Então, quando o quadro ele evolui de uma forma um pouco pior, um pouco mais grave, que a criança interna, ou que são os mesmos quadros sempre repetidos, aí a gente tem que se preocupar um pouquinho, né? Sim. Entendi. Então, e a preocupação das mães no consultório é sempre essa mesmo, né? Mas estava doente a semana passada, aí ficou uma semana em casa, voltou para a escolinha, não faz nem uma semana, já tá doente de novo. Então, essa sobreposição de quadros virais que dá a impressão que a criança está doente o tempo todo, né? E ainda tá dentro da normalidade, né? Então as mães ficam um pouco de cabelo em pé, mas, né? Mas infelizmente muita calma, que isso é assim, felizmente, na verdade, isso vai passar, é o normal da criança, isso vai acontecer com todas, na verdade. O sistema imunológico, ele começa a ter a ativação dele, a maturação dele, a partir de 6 meses de idade. E ele só realmente vai estar maduro, real, prontinho, depois dos 4 anos de idade. Então, essa fase dos 6 meses ao 4 é muito comum ter infecções de repetição. E é muito comum, depois dos 4, a mãe fala, nossa,
melhorou sozinho, o que aconteceu? Na verdade, é o sistema imunológico que realmente agora está respondendo bem. Entendi. E aí, as mães também têm aquela falsa impressão que, eu vou colocar a criança na escolinha só depois dos 2 anos, porque aí nem vai ficar doente. É falsa impressão isso, né, amiga? Vai. Toda criança, quando entrar na escolinha, eu falo que é o primeiro ano de muita calma, vamos respirar e tamo junto. Sim. Porque não tem como, não vai ter febre, vai ter infecções, vai ter diarreia, vai acabar pegando, não tem como. E isso não é uma coisa ruim para o sistema imunológico. Na verdade, é algo muito bom, porque você está fazendo a criação de anticorpo. Então, é ali que você está fortalecendo o seu sistema imunológico. Sim. Então, não é ruim. Claro que na hora que a gente está vivendo aquilo é intenso. Sim. Mas vai melhorar, vai passar. Isso que eu costumo falar para as mães do consultório, né? Olha pelo lado bom essas infecções de repetição. É como se ele estivesse tomando uma vacina toda vez que ele fizesse uma infecção. E a imunidade tá lá, sendo fortalecida, né? Tá trabalhando. Então, olhando pelo lado bom, né? A gente consegue isso. E aí, as mães chegam no consultório depois desse monte de infecção. E aí elas falam assim, agora eu vou no pediatra e ele vai me dar um remedinho pra melhorar a imunidade. O que você tem pra falar a respeito disso? Olha, eu acho que era o sonho de todo mundo ter um remédio desse que melhora a imunidade. Ia ser maravilhoso se a gente conseguisse. Mas, infelizmente, não tem. E muito cuidado com isso, porque tem muita gente que vende isso. O nosso sistema imunológico, ele é muito... A gente, para ter um bom sistema imunológico, começa desde lá da gestação. Uma gestação acompanhada, tomando as vitaminas corretas, tendo todo o trabalho, assim, todo o acompanhamento correto. Aleitamento materno é super importante para o sistema imunológico. Vacinação em dia. Uma boa alimentação bastante variada, com aquele prato colorido, que é o importante. Dormir e brincar. Então, não é nada muito assim absurdo que a gente não consiga dar para a criança. A grande maioria das famílias já oferecem tudo isso. Daí para frente, é a criação do anticorpo dele, a maturação do sistema imunológico de cada um. Sim. Então, infelizmente, não temos esse remédio que melhora a imunidade. E é paciência, né? Fazendo tudo certinho, dando as vacinas, né? Tem mãe que não consegue fazer o aleitamento materno, né? E usou fórmula, mas tudo bem. Vai alimentar seu bebê direito, vai vacinação em dia, vacinar direitinho, manter a carteira ali em ordem, vai colocar a criança para praticar uma atividade física, mais atividade ao ar livre, menos tela. Então, tudo isso sendo ajustado, é só ter calma que as infecções vão vir, só que elas vêm e aí a gente resolve, a gente tá lá para ajudar vocês, né? E aí, para passar por uma infância saudável. E isso é ser uma criança saudável, né? Ficar doente porque entrou em contato com outros vírus, mas a infecção se resolve porque a criança tem a vida em ordem ali, né? Tá tudo certinho, né? Exatamente. E um outro assunto, assim, que elas me perguntam bastante no consultório é sobre as alergias, né? Sobre as atopias aí, que vem, né, de famílias inteiras atópicas e elas têm muita dúvida em relação a isso. Um dos assuntos mais comentados é a respeito da dermatite atópica, né? E aí elas me perguntam, assim, porque às vezes eles chegam com a pele um pouco mais áspera, e aí elas já falam, será que é uma dermatite atópica, né? Então, quais são os sinais, os sintomas da dermatite atópica? Como ela aparece, qual é a faixa mais comum aí de aparecer de idade? E ela tem uma carga genética também, né? Então, se a família já tem alguém que tem a dermatite atópica, alguém que tem a asma, que tem alguma alergia, é mais fácil da criança desenvolver também, né? Então, fala um pouquinho, Fabi, pra gente da dermatite atópica. Muito bem. Assim, antes de falar da dermatite, só vou falar em geral da alergia, porque eu acho que é super importante pra gente entender o que é, na verdade, alergia. Quando a gente tem pai e a mãe alérgico, então eu já tenho uma carga genética dessa criança, uma probabilidade dessa criança em torno de 95% dela desenvolver algum quadro alérgico durante a vida. Então é muito grande. Se eu só tenho um dos dois, ou o pai ou a mãe, já é alto, porque já é 80%. Então, assim, a chance da gente ter alergias é muito grande. E todo o processo de alergia, qualquer alergia alimentar, respiratória, na pele, ele nada mais é do que um processo inflamatório. Então, o nosso corpo entende que aquilo não é o legal para ele. Ele manda muita célula do sistema inflamatório para responder aquilo, para tirar aquilo e inflama aquele local. Então, inflama o pulmão, inflama a pele, inflama
E por isso tudo, só pelo fato da inflamação, já explica muito nossos tipos de tratamento, que a grande maioria acaba se usando corticoide tópico, inalatório, às vezes, quando há necessidade, é sistêmico. Mas por quê? Porque o corticoide ele é um anti-inflamatório, então por isso que age. Agora, da dermatite atópica é a primeira doença alérgica mais comum que começa lá nos bebezinhos. Quando a gente começa a abrir um quadro de dermatite atópica, normalmente vem de alergia, normalmente vem com a dermatite atópica mesmo. E aí começa, conforme a criança vai crescendo, vai mudando os lugares de aparecer a lesão. Mas o mais comum vai aparecer nas bochechinhas, nas áreas de flexuras, então braços, os cotovelos, atrás do joelho, um pouco embaixo das nádegas. São lugares que acaba tendo mais as chances de desenvolver. E a alergia, né, começa com aquela pele seca, que coça, incomoda, faz ferida, muitas vezes não deixa os pais, a criança dormir, não ter um sono reparador, porque coça demais. E aí a gente tem sim tratamentos, e hoje a gente tem vários tratamentos maravilhosos e a gente tem como controlar. Então aquela criança que tem aquela pele muito seca, sabe, muito brilhante, de tão seca, e que forma feridas no pescoço, na bochecha, nas áreas de flexuras, forma feridas, sangra, machuca, incomoda para dormir, tá incomodando, piorando a qualidade de vida, tem que procurar e tem que fazer tratamento. E uma pergunta, assim, que a gente é bem questionado também. Tem cura a dermatite atópica? Toda doença alérgica, na verdade, a gente passa normalmente por uma marcha alérgica. Então, que a gente chama marcha atópica. Normalmente começa assim com dermatite e aí normalmente vai se evoluindo. É muito comum você pegar uma pessoa na vida adulta que fala: quando eu era pequena eu tive dermatite, depois eu tinha uma asma e hoje eu tenho uma rinite daquelas. Porque sim, a dermatite é a marcha atópica. Então, muitas vezes a doença alérgica, ela muda do sistema, mas acaba tendo sim. Hoje, mais pra frente, a gente tem sim como controle muito bom da dermatite e a gente tem uma, que a gente vai conversar um pouco mais pra frente, que é a imunoterapia, que é um tratamento que pode nos ajudar, sim, muito, a quase uma cura das doenças alérgicas. Certo. Então, a gente pode falar, assim, que tem tratamentos muito bons hoje em dia e que a gente controla muito bem a doença e que a gente dá uma vida quase que normal para a criança, né, e para o adulto também, mas que é um controle da doença, não é uma cura, né? Exatamente. E é isso. O nosso objetivo é ter uma qualidade de vida normal. Toda criança tem que brincar, toda criança tem que ir pra praia, toda criança tem que fazer tudo. O que a gente vai fazer é acompanhar e deixar essa criança bem para que não tenha problemas, para que tenha essa limitação de não ter que fazer alguma atividade. Certo, entendi. Um outro assunto que é bem comentado no consultório, assim, que é o terror dos pais e do pediatra também, é a respeito da tosse, né? Então eles perguntam muito sobre tosse, né? Nossa, meu filho tá com uma tosse que não passa mais. Nossa, será que é alérgica? Eu dei um antialérgico ali, deu uma melhoradinha, depois voltou. Enfim, quais são os sinais, quais as características de uma tosse que dá a entender que ela possa ser alérgica e quando que deve procurar um alergista a respeito desse quadro da tosse? Bom, isso é muito comum. Como a gente conversou mesmo, quadro viral pode acontecer de ter a tosse e essa tosse pode permanecer por até 14 dias. Só que essa tosse, ela tem que ter um padrão de melhora, tá? Então, a tosse do vírus, ela vai melhorando. Conforme vai diminuindo a frequência, vai diminuindo o catarro e ela vai melhorando. A tosse alérgica, não, ela é uma tosse chata. Ela é aquela tosse persistente. É aquela tosse que quando você deita à noite, aí começa, ou aquela das 3 da manhã, às 3 da manhã é a batata. Começa, tosse, parece que tem um pigarro, algo que a criança quer pôr pra fora. Muito comum ela tossir e vomitar de tanto tossir, tá? Porque essa normalmente é uma tosse que sim tem um componente alérgico. Essa é aquela tosse que a gente tem que prestar atenção. Além disso, a gente tem que prestar atenção se foi a mudança de tempo, piorou essa tosse, se foi em algum lugar diferente, mudou essa tosse, se foi para alguma casa, por exemplo, na praia que estava fechada, que começou essa tosse. Às vezes tem alguns gatilhos que a gente tem que começar a prestar atenção. Mas essa tosse seca, chata,
persistente, que tem horários padrões para começar, é aquela tosse que a gente tem que prestar atenção para uma tosse alérgica. E aí, vamos estender um pouquinho esse assunto e vamos falar um pouquinho sobre a asma, né? A asma, que é um assunto aí que a gente também vê diariamente no consultório, né? E aí, as mães, às vezes, trazem aquela nomenclatura antiga, né? Da bronquite. E elas, às vezes, a gente até, elas, confundem as coisas. Ela fala, não, meu filho não tem asma, ele tem bronquite, né? Então, quais são os sinais de que eu devo desconfiar que o meu filho tem asma, né? Falando de tudo aí, dessa carga genética, de tudo mais. E quais os sinais e sintomas que eu devo me preocupar? E esse diagnóstico da asma, ele é possível fazer desde bebezinho ou tem uma certa idade que a gente passa a desconfiar ou que se realmente é possível fazer esse diagnóstico? A gente fala que o diagnóstico de asma a gente só dá depois dos 3 anos de idade. Antes disso é o famoso lactente sibilante. Ele pode começar a chiar, né, o peito, ter o desconforto respiratório, principalmente após um quadro viral muito comum após uma bronquiolite, que faz uma inflamação no pulmão e aí essa inflamação ele fica muito mais reativo esse pulmão e aí acaba tendo esses quadros de chiado. Mas a gente só vai fazer essa nomenclatura de asma depois dos 3 anos de idade, se continuar tendo quadros de sibilâncias, de chiado no peito. Como que a gente identifica? Em bebê, muito comum é exatamente isso, a tosse. Toda criança, o primeiro sintoma é a tosse. Então, é uma tosse seca, é uma tosse persistente, é uma tosse chata, é uma tosse que tem padrões de horários. Então, tem horário, não é aquela tosse que muitas vezes está o dia inteiro. Ela começa no fim da tarde, ela começa à noite. Tem um outro pico de manhã, passa o dia bem, volta a ter tosse à noite. O pico de manhã é aquele que a gente tem que começar mais a prestar atenção para a sibilância. Agora, em crianças maiores, a gente começa a ter outras coisas que a gente começa a identificar. Por exemplo, a criança foi brincar, foi numa partida de futebol, começou a jogar futebol. Ela para antes dos amiguinhos por crise de tosse. Ela começa a rir bastante, conta uma piada, ela dá aquela gargalhada, ela começa a tossir no final. Ela chora muito depois de algum quadro, que teve alguma desavença, alguma coisa, ela começa a tossir. Então, esses são sinais que também a gente já deve começar a ficar atentos. E sim, a tosse que tenha esse padrão, e principalmente, a tosse normalmente começa seca, é aquela tosse do pigarro, é aquela tosse do incômodo mesmo, parece uma coceira na garganta. Normalmente, o quadro de chiado não começa com aquela tosse carregada. Depois ela pode evoluir, ficar um pouquinho mais produtiva, cheia de catarro, né? Isso, mas sim, começa com uma tosse seca, chatinha mesmo, né? Que a gente todo mundo sabe, né? E aí é importante, né? Depois do diagnóstico, a gente acompanhar direitinho com o alergista, né? Pra fazer o tratamento adequado e tudo mais. E aí, o que a gente ouve muito, que é muito comum a gente ouvir, né? Das famílias, ai, nossa, quando eu era criança eu tinha asma. E aí depois, sei lá, de uns 5, 6 anos, foi melhorando e agora eu nem uso mais nada. E é a maioria dos casos que conforme a criança vai se desenvolvendo, o pulmão vai desenvolvendo, eles deixam de apresentar os quadros de asma ou não? A maioria carrega a bombinha pro resto da vida. Olha, eu falo que assim, não dá pra gente prever 100% o que vai acontecer, mas a grande maioria muda exatamente pela marcha atópica. Então, eu tinha dermatite, eu começo a ter a asma, melhoro, não tenho mais asma, tenho uma rinite mais importante. Mas tem aqueles pacientes, que nem todos são, que de repente tem desde bebê, vira uma criança que é uma asmática, vira um adolescente asmático e na vida adulta não tem. Tem aquele que vira a vida toda. Tem aquele que não, ele melhora na infância, ele tem na infância, na vida adulta ele não tem, mas depois de uma gestação volta a ter o quadro de asma. Isso é comum acontecer também. A doença alérgica a gente não consegue prever como que vai acontecer. Ela sempre está ali no nosso corpo, depende de cada um para dar um start. E toda vez que eu tenho uma doença alérgica, eu tenho uma chance muito grande de ter outras doenças alérgicas. Então, eu tenho uma asma. A chance de eu ter uma rinite, uma conjuntivite alérgica é muito grande. Entendi. E para quem é alérgico, quais os principais cuidados que a gente deve tomar em casa
para que a gente não desencadeie um quadro alérgico? Olha, temos, assim, eu falo que o tratamento, ele é um tripé. A gente tem que fazer o tratamento da fase aguda, então da crise do que está acontecendo, o tratamento de uso contínuo, para a gente não deixar ter a crise, e o ambiente. Porque se eu tenho algo que toda hora está me provocando, eu não vou conseguir ter o controle dos outros dois. Então, o ambiente, ele é super importante para o tratamento. Às vezes a gente conversa com aquela família, ela está fazendo o tratamento direitinho, ela está seguindo certinho, mas aí você pergunta, como que tá a casa? Ah, então, a cama tá grudada na parede, dorme com 10 ursinhos de pelúcia, o gato na cama e mais o cachorro no pé da cama. É muito difícil aí a gente ter o controle. Principais casos alérgicos, o ácaro é o disparado na frente da principal causa das alergias. E o ácaro, ele está presente em todos os lugares. Às vezes fala assim, mas eu não tenho alergia ao gato, mas o gato dorme comigo. Só que o gato, o pelo do gato tem ácaro. Então, às vezes, você não tem alergia ao gato, à caspinha do pelo do gato, mas você tem ao ácaro que acaba tendo lá dentro. Então, cuidados em casas. 80% a gente tem que olhar o quarto, porque a criança, e mais ainda a cama, porque é onde ela vai passar pelo menos 8 horas do dia dela em contato. Então, o travesseiro, o lençol, o colchão, a cama em si é o principal lugar que a gente tem que olhar. Então, capas antialérgicas é super importante usar. Tempo do travesseiro. O travesseiro a gente deve trocar em média a cada 2 anos. Um colchão a gente deve trocar assim, em média a cada 6 anos. Às vezes a gente vai conversar com uma família e fala, nossa, colchão desde que ela nasceu, não sei quando tá, nossa, faz muito tempo. Então ali você já vê que tem um ambiente que vai estar provocando. Sim. Outra coisa muito comum, a gente vai e arruma a cama e deixa aquele cobertor, aquele edredom lá. E é aquele mesmo edredom que a gente vai dormir. Só que muitas vezes foi feita a limpeza do quarto. Quando a gente, por exemplo, varre a casa, o ácaro fica imerso no ar 24 horas. Então, aquela capa que você tava ali, aquele edredom, ele tá cheio de ácaro. E aí a gente vai lá e dorme bem agarradinho, assim, ó, no rostinho, bem coladinho, bem gostoso, que é aí que o negócio pega. Então eu sempre falo pra ter um cobre-leito. Põe aquele e depois você tira para o que você vai usar mesmo. Olha, dica preciosa, hein? Ursinho de pelúcia. Não é proibido, coitada das crianças, não é que é proibido ter, mas a gente vai ter alguns cuidados. Escolhe um bichinho de pelúcia para você, que se a criança quer dormir, e esse bichinho de pelúcia a gente vai lavar pelo menos a cada 15 dias. Sim. E aí ele tem que estar num ambiente. Cama colada na parede, de jeito nenhum. A cama tem que ser afastada. Quando está colada na parede, quem que vai olhar ali a poeira que fica atrás? Ninguém. Sim. Então a gente afasta ela da parede para realmente ter um vão, para não ficar depositando poeira. Entendi. E o que você pensa a respeito de tapete e cortina? De jeito nenhum. No quarto, principalmente, totalmente proibido. Sim. Tá? Que isso é um acúmulo gigante de ácaro. Então, tapete, cortina, evitar. A capa é super importante, capa antialérgica no colchão e no travesseiro pra gente fazer. Evitar prateleiras, aquele muntaréu de prateleira. Sabe aqueles livros expostos maravilhosos? Pois é. É uma tortura pra quem ela já... Terror. Não tem jeito. E a respeito do bichinho de estimação? Aí é o que você falou, tem gato, tem cachorro, se ele é alérgico ao pelo ou é alérgico ao ácaro que o bichinho carrega no corpo ali, o que a gente faz? A gente tem que se desfazer do bichinho de estimação? Jamais. Nunca que a gente vai de jeito nenhum. Na verdade, quanto mais precoce a criança tiver contato com os animais, menor a chance dela desenvolver alergia. Isso é melhor, tá? Então, quanto mais cedo ela tiver um bichinho, vai ser até bom pra ela. Mas tem pessoas que mesmo tendo contato desde pequenininho, acaba tendo alergia. E aí o que a gente recomenda? Tem várias coisas que a gente vai fazer. Tem alguns produtos que a gente passa no pelo do animal para diminuir. A gente tem produtos que a gente pode passar nos locais que o animal fica. E sim, a gente tem outros tratamentos também para fazer que pode melhorar muito a qualidade de vida dentro da alergia. Ah, que legal.
E aí, falando dessa melhora de qualidade de vida dentro da alergia, vocês alergistas têm um tratamento que vocês fazem que é a imunoterapia, né? E para que serve essa imunoterapia? Esse tratamento ele é muito bom e é sim indicado para casos como esse. Por exemplo, eu tenho alergia a gato. Mas é meu gatinho, como que eu vou fazer? Jamais eu vou falar para dar um gatinho, para tirar aquele do ambiente. A imunoterapia, ele é um tratamento onde eu vou mudar a resposta do meu sistema imunológico. É um tratamento mais longo, são 3 anos de tratamento. Não posso parar no meio, se eu parar eu acabo perdendo um pouco isso. E aí o que a gente faz? Totalmente personalizado para cada paciente. Eu pego a proteína do que ele tem alergia, né? Então aquela casquinha lá do pelo do gato. E aí a gente põe dentro partes bem pequenas para ele tendo contato todo dia. Normalmente tem sublingual e tem subcutânea pra gente fazer. O mais usado hoje em dia é a sublingual. Super segura. Faz em jejum pela manhã, 3 gotinhas embaixo da língua. E aí a criança vai tendo, ou adulto também que pode ser feito, contato diariamente com aquela proteína que ele tem alergia. E ele vai aumentando essa concentração até chegar a um ponto que praticamente ele tem contato com aquilo que é o real do dia a dia. Só que o sistema imunológico, como ele tem contato diário, ele vai tendo aquela dosagem, o sistema imunológico vai fazendo a leitura, e ele acaba passando, ao invés de reagir, ele acaba se tornando tolerante. Então eu consigo melhorar muito a qualidade de vida. Então a criança acaba não tendo mais tantos sintomas com o contato com o gato, com o cachorro ou com o ácaro, por exemplo. Não é 100%. Ela pode ainda ter uma reação ou outra, a gente consegue diminuir muito o número de medicações no uso, mas às vezes ela foi para um lugar que a exposição é maior, por exemplo, uma casa na praia que estava fechada e acabou tendo uma exposição maior com um ácaro. Aí sim ela normalmente pode apresentar uma crise, mas muito mais leve do que era antigamente. Ah, é muito legal. É uma qualidade de vida, assim, é um tratamento maravilhoso. É um tratamento que realmente muda a qualidade de vida de uma família, porque quem tem uma criança alérgica não é só a criança, é a família, que todo mundo vai junto. Sim. E tem resultados maravilhosos. Olha, gente, tá vendo que dica maravilhosa? Vocês têm que procurar um alergista. Quem tem a família toda alérgica aí, ó, a doutora Fabi tá aqui. Olha, a Up Kids a gente faz esse tratamento, tá? Imunoterapia. Lá na Up Kids tem esse tratamento, é só procurar. E aí, ainda falando dessa parte de alergia, um outro assunto bem comentado é sobre alergia alimentar, né? Quando que a gente deve desconfiar de alergia alimentar nos nossos filhos em casa? Bom, isso é muito importante a gente falar e depende muito da idade, tá? Então tem algumas prevalências um pouco maiores dependendo de cada idade. Por exemplo, bebezinho, né? Bebezinho, a gente tem alguns quadros de alergia que pode apresentar alergia alimentar nos primeiros meses de vida. Pode ser a alergia à proteína do leite de vaca, que tivemos experiências, né? Sim. Que sim. Nós duas. A gente fala porque eu sou pediatra da filha da Fabi e ela sendo alergista, a filha dela teve alergia à proteína do leite de vaca e a gente tratou em conjunto, né? E foi uma experiência, assim, foi engraçado, né? A gente ter olhado e falado, meu Deus, é isso como pode? Mesmo. Exatamente. E na casa de todo mundo pode acontecer. Na minha também aconteceu. Exatamente. Então, assim, pode acontecer e a gente tem 2 tipos de alergia alimentar. Temos a IgE mediada e a IgE não mediada. A IgE mediada, em geral, são aquelas que eu tenho contato com o alimento e em minutos, no máximo até 2 horas, eu tenho uma reação de manchas no corpo que coçam muito, que são as urticárias, inchaço de lábio, olho, nariz, tosse, coriza, muito importante, aquele estridor, falta de ar mesmo, vômitos, diarreia, em seguidas, rapidamente aquele. Então, essa normalmente é a IgE mediada. A IgE não mediada é aquela mais arrastada. É aquela que começa com um pouquinho dos sintomas e esses sintomas vão se intensificando. Pode começar com uma constipação, pode começar com um quadro diarreico,
pode ter sangue nas fezes, pode ter vômitos. E é mais gradual, então. E ela é gradual. Ela vai começando e vai se intensificando, os sintomas vai ficando mais importantes, vai ficando sintomas que não melhoram, e aí sim a gente começa a ver. A IgE mediada, ela é mais visual. A IgE não mediada é aquela que a gente faz mais o acompanhamento, porque no primeiro momento, às vezes, você não suspeita 100% de que é algo alérgico, mas com o decorrer, com o passar, aí você já vê que sim, é um quadro de alergia. E toda alergia, na verdade, a gente trata principalmente alimentar, a gente faz a exclusão para ter certeza do alimento e depois a gente faz a reintrodução, que é o teste de provocação oral, para eu ter certeza que realmente é aquele alimento. E assim, o que é eu acho que muito importante a gente falar aqui, que quando a gente desconfia de uma alergia alimentar, tem muitos pediatras por aí que eles tiram o alimento do cotidiano ali da criança, só que eles não reintroduzem, né? Então eles excluem aquilo da vida da criança. E aí isso a gente tá fazendo até um mal pra criança, da gente não expor ela novamente àquele alimento, né? Até me arrepia quando chega aquela criança no consultório que fala: eu tenho alergia à proteína do leite. E foi feito quando? Foi feito lá com 3 meses, a criança tá com 3 anos e nunca teve contato com nada. A chance dessa criança ter uma reação alérgica grave, IgE mediada, que possa evoluir para uma anafilaxia, aumenta muito, porque o corpo dela não teve essa proteína. Não foi exposto. Então, ele, quando é exposto, ele entende que aquilo é algo muito prejudicial e ele reage. Sim. E aí sim, pode ter. Eu tenho um caso que, nossa senhora, era uma criança que teve alergia alimentar, começou com uma dermatite atópica, a alergia para ela era uma alergia de ácaro, passou comigo, a gente tirou, não tirei o leite, mas passou com outro colega que acabou tirando. Essa criança depois voltou comigo com 2 anos de idade, com uma reação anafilática. Ela não tinha alergia ao leite. Foi provocada. Mas só que ela tirou, já é uma criança que tem uma alergia era muito grave, já uma dermatite atópica de pequeno, e aí desenvolveu sim uma alergia alimentar e IgE mediada. Tá vendo? Às vezes a gente acha que tá ajudando e na verdade a gente tá até prejudicando o paciente, né? Exato. É impressionante. E ainda falando a respeito da alergia, dessa parte de introdução alimentar aí, quando a gente começa a introdução alimentar nas crianças, a gente fica muito preocupado, né? Nossa, eu não vou dar isso porque pode causar alergia, não vou dar aquilo porque pode causar alergia. Antes a gente tinha, né, muito esse papo assim de que, não dá o ovo inteiro, dá em partes. Primeiro você dá a gema, depois você dá a clara. Ou não dá amendoim, não dá kiwi, não dá morango. Então a gente acabava excluindo isso e dando só mais pra frente, né? Mas hoje em dia a gente já sabe que não é mais assim, né? E aí tem uma história aí de uma tal de janela imunológica, né? Como que é essa parte aí, essa história de janela imunológica? Exatamente. É sempre assim, a alergia e a imunologia, elas andam juntas, tá? Então, o sistema imunológico realmente começa com 6 meses de idade. E eu tenho esses de 6 meses a 9 meses e meio ali, eu tenho essa janela imunológica, onde o meu corpo, o que ele tá propenso a fazer o reconhecimento de todas as proteínas. Então, eu tenho contato e eu faço a codificação. Fazendo a codificação daquilo, eu tenho a memória. E quando eu tenho contato novamente, dificilmente eu tenho uma reação alérgica, tá? Agora, quando eu tenho esse contato com 4 anos de idade, a chance de eu desenvolver uma alergia alimentar é muito maior. Sim. Então, por isso que nesse período, a gente pede de 6 a 9 meses, a gente pede para colocar todos os principais alimentos alergênicos. E quais são eles? Soja, trigo, ovo, vai dar o ovo com a clara e com a gema, ele todinho, peixe, camarão, que a gente vai fazer, e os nuts, todos eles, castanhas, amendoins, amêndoas, pistaches, gergelim, tudo isso a gente vai pedir para tendo a introdução dos alimentos, nesse período de 6 meses a 9 meses. Lembrar que algumas frutas também vem aumentando bastante a incidência de alergia alimentar. E no nosso país, a banana está sendo a mais campeã. E sim, a gente pede, mas tem algum risco? Não, pode dar, a gente vai observar e sempre a gente fala, qualquer alteração, coisa diferente, achou que não tá legal,
avisa o pediatra, por isso que sempre tem que ter um pediatra que acompanhe mesmo. Sim, com certeza. E aí, então, a gente começa a introdução alimentar e a mãe fala assim pra gente: então eu vou colocar tudo isso que dá alergia. Gente, sim, vai colocar tudo que dá alergia, mas eu coloco um de cada vez? E não é bem assim, né? Exatamente. A gente pode começar, a gente sempre fala para oferecer dependendo, né? Então, vou dar a banana, a gente oferece primeiro, então eu ofereci a banana. Depois eu vou dar a banana com a pasta de amendoim. Sem problema nenhum, pode ir tranquilamente. Pode fazer, pode dar o peixe. Posso dar o peixe de manhã e o camarão à noite? Pode, não tem problema. Isso não tem problema. A única coisa que a gente só pede para oferecer os nuts, um de cada vez. Depois, pode oferecer um mix do nuts sem problema nenhum, tá? E, Fabi, eu tenho uma pergunta, assim, é uma curiosidade, né? Que, na verdade, a gente observa muito por aí. Aquela pessoa que tá sempre com voz anasalada, sempre fungando, né? Sempre com lencinho, né? Tá sempre com lenço perto da bolsa, assim. Eu tenho até uma amiga que ela vai saber quem é. Que ela, outro dia, a gente tava no aniversário, ela falou assim pra mim: nossa, eu descobri a maravilha do mundo. E ela tirou da bolsa, assim, um lenço umedecido com um soro fisiológico, que a gente usa bastante pras crianças. E ela falou assim: nossa, isso aqui é maravilhoso, porque não machuca meu nariz aqui fora. Daí eu olhei pra ela e falei assim: Tati, você... Eu falei logo. Tati, você precisa tratar essa rinite, né? Não é ir remediando assim com os lencinhos que não machucam, não sei o quê. E até, né, eu falei pra ela aparecer lá na clínica, porque a Fabi também atende adultos lá na clínica, tá, gente? Então, a maioria dos casos que eu vejo, assim, que é curioso, assim, por minha curiosidade mesmo, eu vejo que as pessoas se acostumam com os sintomas, né? Às vezes elas falam: não tenho nada não, não vou correr porque eu não aguento correr, né? E tá lá sempre com o lencinho, enxugando o nariz, espirrando, e coçando o olho, e tipo, tudo bem, eu sempre tenho isso, eu convivo com isso. E é muito comum isso acontecer, por exemplo, os pais vêm trazer a criança, aí você vê os pais assim... Aí você pergunta: sim, alguém da família tem alergia? Não, a gente não. Não, imagina. Sim. Não, sim, eu tô vendo aqui, ó. É os sintomas. E é muito comum a gente se acostumar, a gente se adapta muitas vezes, sim, né? Sim. Então se adapta a acordar todo dia com aquela coriza que não passa, com aquele nariz obstruído. Se adapta com o pigarro, sabe? Aquela coceirinha no ouvido, aquela coceirinha na garganta que fica. E a gente acaba se acostumando aos sintomas. Sim. Às vezes a pessoa nem percebe quantas vezes ela tá lá na consulta fazendo... E aí a gente vê que é muito comum. Aí sempre falo, quando chega aqui eu falo: bom, quem tem alergia? Os pais dizem: não, você tem rinite, você também. Sabe que o meu marido, quando eu conheci ele, a gente saiu, a gente foi pra um pub que a música era super alta, assim, né? E aí ele falava meia frase e começava a tossir. E tossia. Daí eu falava assim pra ele: você é alérgico? Não, eu não sou alérgico, imagina, eu não sou alérgico. Eu falei: nossa, mas você parece alérgico. Daí ele não conseguia falar, porque ele aumentava o tom da voz e aí ele ia tentar falar e tossia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí a gente saiu do pub e a gente passou numa farmácia, eu comprei um antialérgico pra ele tomou e parou de tossir. Eu falei: você é alérgico. Com certeza. E aí, depois disso, a gente começou a perceber. Ele começava a fazer exercício, depois do exercício ele tossia demais. Aí hoje em dia ele é amigo da bombinha, né? Que a gente descobriu que realmente ele é alérgico. Mas até a gente se conhecer, né? Ele não tinha... E aí depois eu comecei a ver assim, o histórico da família. Quando o Theo nasceu com alergia à proteína do leite de vaca, eu até fui comentar depois do que foi feito o diagnóstico, comentei com a minha sogra e tudo, ela: mas a irmã do Gustavo também, Gustavo vomitava pra caramba, eu deixava ele no carrinho lá, aí quando eu voltava tinha uma poça de leite na frente dele, então eu falava: gente do céu, eles são todos alérgicos. E aí, né, a carga genética vem isso aí, essa parte genética passou toda pro tadinho do Theo, né, mas tudo resolvido, né, deu tudo certo. Mas assim, é super importante falar em relação à bombinha, né? Que a bombinha é algo que você fala e quando você passa, a família fica assustada, tem medo da bombinha. Sim. Acha que vai viciar, que vai fazer mal. Não é isso. Não é isso. Se uma pessoa tá precisando do uso do Aerolin, né? Que seria principalmente do beta de curta pra gente fazer, pra parar aquela crise, na verdade que ela está descontrolada. Ela precisa muito de um tratamento para ontem, porque ninguém é para usar o Aerolin toda hora. Sim. Tá? Agora sim, a gente tem tratamentos para controle. E eu sempre falo para os pais: pensa assim,
você tá, na verdade, ajudando, porque você tá tirando da crise daquele momento. A sensação de falta de ar é horrível, eu sou asmática. Sim. Então, a sensação de falta de ar é horrível. Você não consegue, ele é limitante. Quando você faz uma medicação, na verdade, fazer aquela medicação, você está melhorando a criança, você não está deixando evoluir para uma insuficiência respiratória. Sim. Então, não tenha medo de fazer o tratamento, não tenha medo de usar o Aerolin. Tenha só uma cautela, porque se você está tendo que usar todo dia, é porque não está controlado. E a gente precisa e tem tratamento e precisa fazer o tratamento. Sim, com A certeza. direção deu uma pergunta. Alergia à alteração do tempo. É verdade? Sim, o tempo ele provoca realmente essa mudança brusca de temperatura, porque o outono e a primavera é o principal, porque você acorda de manhã 19 graus, 18, meio-dia 34, fim da tarde 16. Essa mudança brusca de temperatura faz a gente sim desencadear os picos de alergia, faz sim piorar a rinite, faz sim dar o gatilho da asma, é verdade. Mudança de tempo não é frescura, é fator mesmo. Então, gente, eu espero que a gente tenha sanado muitas dúvidas de vocês aí. Essa conversa foi bem legal, bem esclarecedora. E aí, vem com a gente lá na clínica para conhecer a Up Kids. Tem essa mega dessa imunologista lá que pode ajudar muito vocês. Eu também atendo lá, a gente tem laser, tem um monte de profissional na área da pediatria que está trabalhando junto com a gente lá. E vai ser muito gostoso receber vocês. Obrigada, Fabi, pela presença aqui no nosso podcast. E a porta está aberta para você. Sempre que quiser vir, a gente pode conversar de novo. Ai, ótimo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Já amiga de longa data, né? Sou fã, acho que todo mundo sabe, né? Claro, minha filha passa com ela também. Sim, a gente faz isso. E eu convido vocês todos para conhecer a gente lá no Up Kids. Conhecer nosso espaço, está bem gostoso, preparado com muito carinho para cada família. Isso aí, bem. Tchau, tchau.